Matemática, simples, simples, simples e prática. Olá, tudo bem? Espero que sim. Você vai fazer prova do Enem? Ou de concursos públicos? Ou de vestibulares? Posso te dar algumas ideias? Então, a primeira dica, a ideia é a gente estar abordando aquelas habilidades que geralmente são mais cobradas aí na prova do Enem, que mais caem na prova do Enem, como também nas demais provas de vestibulares. Geralmente, matemática não muda muito, as habilidades cobradas são as mesmas, só as situações que são diferentes. E essa questão de número 18, que caiu na SAS, diz o seguinte: uma agência de viagem montou um pacote promocional no qual o viajante visitará 4 países da Europa. O tempo de viagem deste pacote promocional é de 13 dias que devem ser escolhidos pelo viajante, de forma que em um dos países escolhidos ele fique 4 dias seguidos e nos demais países 3 dias seguidos. Ao comprar o pacote, a agência de viagem disponibiliza as seguintes opções de países: Itália, França, Portugal, Alemanha, Espanha e Suíça. O viajante pode escolher seus 4 destinos e o tempo em que ficará em cada um. O total de possibilidades de se montar a viagem é igual a quanto? Então veja que é uma situação que envolve que o aluno domine a habilidade de calcular combinação simples. Por que combinação simples? Nós temos probabilidade aí partindo de combinação simples e de arranjo. De arranjo é quando faz diferença a ordem do elemento dentro do grupo. Por exemplo, se você considerar os números 19 e 91, são compostos pelos mesmos algarismos. Porém, como faz diferença a ordem do algarismo nesse número, quando a gente vai tratar de probabilidade desse tipo, a gente tem que aplicar a fórmula do arranjo. No caso aqui, não. Porque não pergunta qual país vai primeiro, qual país vai segundo, não importa a ordem. Quando diz o tempo de viagem desse pacote promocional é de 13 dias, e esses 13 dias precisam ser distribuídos de forma que em 3 países ele fique 3 dias seguidos, em um dos países ele fique mais 4 dias, veja que tem a possibilidade de ele ficar 3 dias nos 3 primeiros países e 4 dias no último. E isso soma 13 dias ao todo. Agora, quantas são essas possibilidades diferentes? Quando eu me referi à ordem não fazer diferença, por exemplo, aqui no caso, se ele escolher ficar 4 dias no último país aí, que é a Suíça, não importa se o primeiro dia foi na França, em Portugal, na Alemanha, esses 3 aqui não importa a ordem. Esse quarto importa, mas os 3 não. Por isso que a gente vai aplicar aqui a regra de combinação simples. E qual seria essa regra? A regra de combinação simples, a fórmula de combinação simples é sempre o seguinte: combinação de n tomado de p é igual ao fatorial de n sobre p que multiplica n menos p. Já pus 4 e 1 aqui só para chamar a atenção do seguinte: sempre, sem exceção, o n é o maior e o p é o menor. Então o n é o número total de possibilidades e o p é a probabilidade esperada, né? Então aqui no caso, paizinho, ele vai ficar 4 dias. Então, é uma possibilidade dele escolher um país. Então, esse é o P. Agora, o N é o quê? O total de possibilidades de escolha, que são 4. Então, combinação de 4 tomado de 1. Escolha de um país num total de 4. É muito simples, eu já poderia logo dizer que são 4, mas eu vou mostrar para você o processo, porque há outras situações que não é simples assim. Então, o N é o maior, é o 4 fatorial, o P, o pequeno, é o 1. O n é o maior, é o 4. Lembrando que fatorial, quando a gente diz fatorial, aparece esse ponto de exclamação. O que significa esse ponto de exclamação? Significa que você vai multiplicar esse número por todos os menores inteiros positivos. Aqui no caso, 4 fatorial é como se fosse 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, mas para facilitar a escrita, os matemáticos inventaram esse fatorial aí que põe tudo dentro de uma caixinha, né? A caixinha fica menor. E aí a gente tem que saber do seguinte: quando a gente lá embaixo faz 4 menos 1 e dá 3 fatorial, eu posso desenvolver esse 4 até o 1, ou eu posso simplesmente desenvolvê-lo até o 3 para sim cancelar com 3, porque quando a gente simplifica, simples fica. Fique esperto e siga a dica, simplifique e simplifica. Então eu posso
simplificar esse 3 com esse 3. Sobrou o quê? Sobrou somente 4, porque esse 1 multiplicado pelo denominador aqui não mudaria em nada. Mas isso aqui poderia ser feito de uma outra forma e eu vou até provar para você que realmente é esse resultado. Olha, ele poderia ter escolhido o último país para ficar 4 dias, poderia ter escolhido o penúltimo, poderia ter escolhido o segundo, ou poderia ter escolhido o primeiro país para ficar 4 dias. Então tem 4 possibilidades. Olha, agora tem mais uma questão nesse problema. Diz o seguinte, que os países para ele escolher são 6, Itália, França, Portugal, Alemanha, Espanha e Suíça. Que maravilha, hein? Então são 6 países para ele escolher esses 4. Então ele tem 6 opções de escolha, porém ele vai escolher nesses 6, 4 países. Combinação também, porque dentro dos 4 países que ele escolher, não importa qual é o primeiro, qual é o segundo, importa que sejam aqueles 4. Então vai ser combinação de 6 tomado 4 a 4, que é n fatorial grande, 6 fatorial, p fatorial, que é o pequeno, 6 menos 4, grande menos pequeno. Se a gente resolver isso aí, vai ser 6 fatorial sobre 4 fatorial, aqui dentro 6 menos 4 dá 2. E eu sempre digo o seguinte, quando a gente simplifica principalmente no caso aqui de combinação, que a gente tem fatorial. Para a gente não ficar fazendo conta demais aí, a gente pensa o seguinte, eu tenho que fazer esse 6 chegar ao 4. Porque assim eu posso cortar com fatorial de 4 lá no denominador. Então eu só vou desenvolver esse 6 vezes 5 vezes 4 até chegar ao 4. Eu poderia ir até 1? Poderia, se eu tivesse energia para desperdiçar. Mas como a gente não tem, né, a gente tem que aproveitar bem a nossa energia e simplificar para simplificar. Aí cortei fatorial de 4 com fatorial de 4. Veja que contona que a gente evitou. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Tanto no numerador quanto no denominador, isso já dá uma ajuda bacana. Sobrando assim, 6 vezes 5, 30, 2 fatorial é 2 vezes 1, que dá 2, 30 dividido por 2, 15. Então, esse primeiro caso, a gente tem 4 possibilidades, no último caso a gente tem 15 possibilidades, e o total de possibilidades é 4 vezes 15, que dá 60, alternativa correta, letra A. A questão número 19 é uma questão muito bacana, envolve aqui o tema trigonometria no triângulo retângulo. Trigonometria é um tema muito cobrado aí nos vestibulares, muito cobrado no Enem, e nessa questão dá para a gente ter uma ideia bacana de como resolver uma questão que tenha aqui trigonometria no triângulo retângulo. A distância, primeiro está pedindo a distância, né? X. Diz assim, um foguete viaja horizontalmente a uma velocidade constante de 100 km por hora quando é observado por uma pessoa que se encontra a 600 metros de distância do foguete, conforme a ilustração. Olha que bacaninho o foguete, né? O tempo gasto em segundos pelo foguete para percorrer a distância x ilustrada na figura é de aproximadamente quanto? A música, ela nos ajuda a memorizar algumas propriedades matemáticas, algumas regras matemáticas. Eu tenho algumas músicas que eu trabalho em minhas turmas que possibilita você memorizar de uma forma mais simples, mais extrovertida, né, essas propriedades. Uma delas nos ajuda a guardar a questão dos nomes dos lados dos triângulos. Muitos alunos têm essa dificuldade. O que é cateto? O que é hipotenusa? Então ouça aí, ó. Venha comigo, venha cantar, e as propriedades vamos memorizar. No triângulo, retângulo, quais são os nomes que você usa? Lados pequenos, catetos, e lado grande, hipotenusa. Lados pequenos, catetos, e lado grande, hipotenusa. Esse lado maior de um triângulo retângulo a gente sempre chama de hipotenusa, é a mãezona dos catetinhos. Os catetinhos são os lados pequenos. Aqui tem cateto oposto, oposto ao ângulo, e cateto adjacente. Adjacente quer dizer que está colado ao ângulo. Então, nos casos que a gente usa cateto adjacente e hipotenusa, qual relação que a gente usa? Seno, cosseno ou tangente? Como eu disse, eu trabalho muito com música, eu tenho uma musiquinha aqui que ajuda a memorizar essa relação aí. Um ângulo do triângulo retângulo, para encontrar o cosseno. O que é que você usa? É o cateto adjacente sobre a hipotenusa.
Mas o que é que você usa? É o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Cateto adjacente e hipotenusa, a gente usa cosseno. Cosseno de 60 é igual cateto adjacente sobre hipotenusa. Mas, na verdade, como guardar esses valores do seno, do cosseno e da tangente dos ângulos notáveis aí de 30, 45 e 60? Também eu tenho uma música que ajuda você a guardar isso aí. Porque de toda forma que a gente conseguir arejar aí o nosso cérebro para a gente cansar menos, para a gente fazer um estudo mais tranquilo, né, o aprendizado acontece de uma forma mais eficiente. Venham todos aprender de um ângulo diferente, o seno e o cosseno e também a tangente e os ângulos notáveis. Vamos memorizar de uma forma prática, você vai precisar. 1, 2, 3, 3, 2, 1, todos sobre 2. E a raiz vai no 3 e também no 2. E a tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3 e raiz de 3. Então, pela tabelinha que a gente montou, cosseno de 60 é 1/2. Substituindo aqui cosseno de 60 por 1/2, cateto adjacente, que é x, sobre hipotenusa, que é 600. Fazendo aqui a multiplicação em cruz, 2 vezes x, 2x, 1 vezes 600, 600. Se 2x dá 600, eu passo o 2 dividido para o segundo membro e acho 300. Porém, isso que eu achei, esses 300, são 300 metros. Isso aqui é a distância. A distância do ponto aqui em que o foguete se encontra, na vertical, ao ponto do observador. Então a gente vai agora procurar o tempo gasto. A distância a gente já tem. Porém, aqui 100 km por hora, aqui diz que a velocidade do foguete é essa, 100 km por hora. 100 km é 100 mil metros, porque 1 quilômetro é 1000 metros. A gente vai pegar uma hora e transformá-la em segundos, porque as respostas aqui estão em segundos. Tempo gasto em segundos. Eu tenho que transformar a hora em segundos. Uma hora tem 60 minutos, cada minuto tem 60 segundos, 60 vezes 60, 3.600 segundos. Uma hora tem 3.600 segundos. Então aqui eu vou transformar quilômetros por hora em metros por segundo. Se eu tenho 100 mil metros e isso aqui é percorrido em 3.600 segundos, porque é 100 km por hora, se eu tenho 300 metros, isso é percorrido em quantos segundos? Como são grandezas diretamente proporcionais, ou seja, diminuindo aqui os metros vai diminuir o tempo, eu multiplico em cruz. Regra de 3, a gente sempre cruza alguma coisa. Então, 100.000x igual 300 vezes 36, eu pego o 3, multiplico vezes 6, 18, elevo 1, 3 vezes 3, 9, 1, 10. Aí eu conto zeros, 1, 2, 3, 4 e coloco aqui. Como eu disse, quando a gente simplifica. Então eu corto 4 zeros aqui no primeiro membro e 4 zeros aqui no segundo membro. Sobrando assim, x igual 108 sobre 10, porque esse 10 está multiplicado, passou dividido. 108 sobre 10 é 10,8, né? Só deslocar a vírgula aqui, uma casinha para a esquerda. 10,8, como lá diz, é aproximadamente 10,8, eu aproximo para 11. Alternativa correta, letra B de bom dia, boa tarde, boa noite, de bons estudos, onde quer que você esteja. Estudar é sempre muito bom, principalmente para você que tem foco, você que tem aí o sonho em uma profissão que deve passar pelas provas ou do vestibular ou do Enem. Essa sequência de videoaula vai trazer todas as habilidades que são cobradas aí nessas provas dos vestibulares e do Enem. O que tem na prova do Enem? Trigonometria no retângulo tem. Eu sempre resolvo as questões das provas de matemática que caem no Enem. Por gostar muito de matemática, eu sempre observo como que são as questões que caem na prova do Enem, sempre resolvo, publico aqui no meu canal e gostaria de ajudar você aí no preparo esse ano para fazer uma prova bacana no Enem. Se você quer vencer, quero ajudar você. Venha logo aprender.